Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 27 de fevereiro de 2013, quarta-feira. O verbete é de número 2581 e tem 5 páginas, 44 logias e 21 máximos. Eu chamo a atenção para a divisão do detalhismo, tem 14 máximos. O tema é amizade internacional. A especialidade é conviviologia. Quem redigiu o verbete é a nossa professora Patrícia, com muita classe, e está aí com um trio atacante de assessores. Definição. A amizade internacional é o sentimento fiel, recíproco, de afeição, simpatia, estima, ternura, entre as consciências procedentes de países diferentes, ou habitantes de territórios com características sociais, políticas e geográficas distintas. A amizade além das fronteiras territoriais e intrafísicas, o coleguismo universal, a curiosidade pelo diferente, o intercâmbio internacional gerando novas amizades, a ponte internacional da amizade, a cidade propiciando a interação cultural através da diversidade de etnias, o desafio da viagem de estudos a país alheio, a viagem de navio, a viagem de trem, os benefícios do poliglotismo, o início de amizade durante faculdade no exterior. Eu li 5 linhas, tem muito mais de 20, na fatologia. O paraclima da amizade internacional, a amizade com os amparadores de nacionalidade diversa, a amizade com os guias amauróticos gerada em retrovidas, os ganhos secundários com manutenção dos amigos extrafísicos, o resgate de companheiro evolutivo imerso na baratosfera, o reencontro com o antigo amigo evolutivo proveniente de retrosociens variadas. Agora, nós temos aí, na remissiologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Abertismo consciencial, carga da convivialidade, círculo de relações, interconfiança e senso universalista. Frase enfática. A amizade internacional favorece a ampliação da visão de mundo, ultrapassando fronteiras intraconscienciais, bairristas e neofóbicas, além de promover o intercâmbio multicultural sadio. Você apresenta mente aberta para integração universal ou ainda mantém comportamento de autodefesa territorial e xenófoba? Quantas amizades internacionais você cultiva? A bibliografia específica tem 3 fontes bibliográficas. Agora, a mega análise aí da amizade internacional do João Paulo são 20 itens. Interconfiança, intercâmbio, geopolítica, distância e fronteira. Procedência, admiração, abertismo, fraternismo, companheirismo. Afinidade, nacionalidade, sociabilidade, sinergia, empatia. Culturologia, grupo karmologia, interassistenciologia, intrafisicologia e conviviologia. O verbete hoje do dicionário é automemoriologia, o argumento é holo mnemonicológico, ele tem 2 páginas e meia e tem ao todo 77 itens aí. É preciso a pessoa ler com calma para pegar todos os detalhes. Agora, nós temos aí no questionamento. Professor, poderia, se possível, falar como surgiu e quem trouxe para a intrafisicalidade a técnica do EV? A técnica do EV já existe há muito tempo, porque isso é técnica já usada por evoluciólogos e serenões. Eu trouxe, com muita honra, para apresentar a situação que é a base do processo de evolução dessa turma, que evoluiu mais cedo que a gente. Pode que ser antigo, só que tem que... A galera não conhecia essas coisas. Eu sou o homem da galera, que veio trazer as coisas. Professor, em relação à oração, o que de fato acontece quando pedimos que alguma consciência nos ajude? Essa consciência realmente nos escuta e vem realizar nossos pedidos? Depende, né, da situação. Às vezes, não é aquela que você pediu, mas vem outra no lugar dela para ajudar.
Agora, sempre tem gente que ajuda. Agora, uma boa parte das orações, quem atende são os guias cegos, né? Às vezes é ex-parente da pessoa, etc. Tal, aí depende do que é. E outra coisa, oração é preciso ver a intenção. Às vezes tem muito mais intenção nisso tudo. Como essas solicitações, em termos de energia, são vistas pelo plano extrafísico? Falo isso porque vejo muita gente dizendo que orou para determinada consciência e obteve o que precisava. Sim, às vezes tem. Depende da intenção que eu estou falando. Olha a modalidade da intenção. É a vontade da pessoa que faz isso. Em síntese, a oração funciona? Não, o melhor é deixar para lá. Você já recebeu muita coisa, não precisa pedir nada. Agora, esses pidões aí, que fica pedindo sem parar, isso aí é processo egocêntrico. Tem que parar com isso. Agora, porque a maioria das pessoas pede alguma coisa para ela, não é para os outros. Agora, em vez de estar pedindo para os outros, você vai lá e assiste os outros direto, isso é melhor ainda. Olá, professor, não sei o que está faltando, mas tenho feito trabalho voluntário, corrijo redações, curso de faculdade de letra, português, faço TENEPS, ultimamente tenho gravado vídeos e postado na internet, com o intuito de prestar esclarecimento e fazer GESCOM, com a intenção de criar um karma positivo. Além disso, faço mais de 20 EVs por dia e sou monitor no CIP. Mas, professor, ainda estou na Melim. O que deve haver de errado comigo? O que está faltando? Mostra que você precisa ter vergonha na cara, né? Porque depois dessa, eu não sei o que falar. Você está fazendo tudo. Está com Melim? Melim é caso de chibata no traseiro. Tem que dar um jeito nisso. Que besteira é essa? Por que é que você não pensa nas questões dos outros? Esqueça um pouco você. Pode ser que seja isso. Melim, geralmente, a melancolia intrafísica é alguma coisa pessoal. Agora, ó, precisa saber como é que está a sua vida afetiva, essa coisa toda que você não falou nada, né? A gente nunca sabe como é que é por causa do psicossoma. Às vezes, Melim é psicossoma, precisa examinar. Vá fazer alguma coisa disso que você está fazendo aí, escrever alguma coisa. Que tal você escrever um artigo, um verbete da enciclopédia, um livro? Vamos nessa. Pensa nisso e dedique a sua vontade nisso, que não há Melim que apareça. Agora, ó, esse negócio está mal contado, tá? Eu não engulo as coisas fácil, não. Estou com 80 anos, não nasci ontem. Esse negócio de Melim, você fazendo estudo aí com Melim, fazendo até TENEPS, e a vovozinha, ficou aonde? E aí é vovó do pai, vovó da mãe, vovó de todas as linhas, você está entendendo, do pomar genealógico dele. Está muito mal contado esse negócio. Professor, podemos ressomar com algum determinado marcador energético cerebral que impeça a própria consciência ter acesso a determinada informação do curso intermissivo? Não. O que a gente tem é o restringimento intrafísico. Esse restringimento você perde os megacons, quer dizer, as unidades de lucidez da sua consciência. Então, isso faz lapso, cria hipomnésia e outras coisas a mais na pessoa. A sua consciência é você, mas a sua consciência é a memória é você. Então, a gente perde quando vem para cá. Nós não temos toda a capacidade nossa dos atributos conscienciais, como a gente tem como consciência. Agora, como seria criado isso aí? Não, existem essas coisas, é o paramicrochip, que algumas pessoas têm, quando tem microsoma, para fazer o desempenho, a desenvoltura, o desenvolvimento de algum trabalho interassistencial. Como poderia dissolver essa condição? Não, existe, às vezes, o que se faz é na Umbanda e no Espiritismo, que extravam o problema do parapsiquismo da pessoa. Fecham a mediunidade. Então, isso, às vezes, é que tem jeito. É só mexer nas energias da pessoa e abrir o jogo. Se você acha que você tem alguma coisa nesse sentido, comece a mexer com a EV 20 vezes por dia, que em pouco tempo você vai melhorar isso tudo. Eu quero dizer para vocês que aqui está a revista Mente e Cérebro desse mês. Tem aqui um artigo na página 72, que é: estudo brasileiro mostra que a Ritalina não melhora o desempenho neural. Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo desmente a eficácia da pílula da inteligência. Droga não beneficia a atenção e nem a memória. O uso contínuo pode causar dependências e problemas cardiovasculares. Quem quiser, é bom ler isso aqui, que o artigo é muito sério. Esse estimulante não vale. Eu vivo metendo o pau nisso aqui. Ainda na quinta-feira do dia 24, por aí, eles olharam aí, teve uma pessoa que perguntou sobre Ritalina, eu disse a madeira aqui em cima. Agora, ó,
É bom essa pessoa, se estiver ouvindo aí a tertúlia, ver, ó, mente e cérebro, está nas bancas, compra e veja, página 72. Está aqui a revelação desse processo da Ritalina, que é muito usado no déficit de atenção e da hiperatividade, o TDAH. De modo que isso é muito importante a gente ver. Eu, desde que esse negócio saiu, que eu meto o pau na Ritalina. Agora, parece que vão comprovar o que a gente está falando. Eu quero dizer para vocês que hoje eu recebi o nosso radialista, o René Weiger, que é o grande locutor aí da Rádio Cultura, que tem um programa chamado Solidariedade, a Rádio Cultura AM, é uma das mais ouvidas aqui da Tríplice Fronteira. Ele veio aí para fazer uma entrevista comigo sobre os assuntos de modo geral, para colocar nesse programa da Solidariedade. Ele é muito especializado, ele entende tudo sobre hipnose, sabe fazer hipnose, é uma grande personalidade. É cara grandão, com aquela aura grande também, positiva de assistência. Ele trabalhava em Maringá e mudou a residência dele para cá, e está na Rádio Cultura agora. Eu quero só lembrar para vocês que vale a pena seguir os processos dele, e nós temos a Nerli Vieira, que é assessora de comunicação do IPC, que estava com ele aí, que tem muito contato com ele, né, Nerli? De modo que vocês ficam sabendo. Rádio Cultura de Foz do Iguaçu, AM. Ok? Vamos ver, que é interessante. Agora, a minha entrevista, eu não sei o que é que eles vão fazer, vai depender do que é que ele vai tirar de tudo que eu falei. Eu conversei com ele 1 hora lá embaixo hoje. Agora, eu vou entregar agora a nossa Patrícia para você. Faz favor. Patrícia, aqui na página 19, Fatologia, quinta linha. Quinta linha da página 19. Você podia me explicar, por favor, o abraço de urso? Essa é uma expressão que a gente costuma usar porque justamente esse tema que a gente está trabalhando, amizade internacional, tem muito a ver com uma amizade muito longa que eu tenho, né, com uma colega que é a Niquete, na Alemanha, e assim, como a gente se conheceu, né, um bom tempo atrás, e a distância, né, ela fica na Alemanha agora e nós aqui, quando a gente se reencontra, a gente fala, quando a gente se encontrar, vamos dar aquele abraço de urso, né, não que seja quebra-costela, mas a tendência nossa é de lembrar a energia presencial que a gente tem, que a gente troca, né? Então essa expressão que a gente utiliza, né? Pela afinidade que a gente tem, é uma brincadeira nossa. Agora, na parafatologia 2ª e 3ª linhas, amizade com guias, não é essa, não. É na 4ª e 5ª linha, o reencontro com o antigo amigo evolutivo proveniente de retrosocins variadas. Certo. Eu tenho assim muita afinidade com o trabalho com os laboratórios aqui do CEEC. E especificamente um laboratório que eu fiz, né, o laboratório DV, já foi em 2004, né, que eu fiz esse experimento laboratorial. E eu estava trabalhando bastante energia, né, dentro do laboratório, veio um insight de trabalhar energia, exteriorizei bastante energia, e o que eu percebi, depois de algum tempo, é que houve a aproximação de uma consciex, né, e ela olhava para mim bem curiosa, assim, sabe, e aí eu olhei era uma figura masculina, e eu reconheci, né, essa figura, e era um homem jovem, loiro, cabelos cacheados. E aí eu relembrei que nós vivemos juntos, né, na época da Europa, né, século XVI, nós éramos escudeiros, né, do trono, da rainha, e ele estava me procurando há muito tempo, então nós havíamos dessomado, né, e ele ficou, né, com aquela lembrança da amizade que a gente tinha naquele período. E depois eu mostrei para ele a minha nova realidade consciencial, ele estava bem curioso, eu mostrei, né, telepaticamente eu explicava a situação que eu estava vivendo agora, né, a questão da conscienciologia, e ele realmente tinha parado, né, no tempo, ele estava positivo, tudo, mas quase mais de 400 anos ele manifestava-se da mesma forma, né,
com as vestimentas, com a holopensene e tudo. Então foi mais, eu acho, uma aproximação de reencontro, né, para nós atualizarmos as nossas realidades conscienciais, e depois ele desapareceu. Então isso ficou bem marcante, e eu entendi como, né, na prática, a questão do princípio, né, da inseparabilidade grupo kármico. Então, assim, ninguém perde ninguém. Então, se você mantém um vínculo energético com alguém, efetivo, por mais que o tempo passe, você volta a se reencontrar. E eu acho que foi educativo, foi positivo para nós dois, né, nesse sentido. Então, obrigado. Ok. Oi. Na fatologia, na primeira página, 7ª linha de baixo para cima, no finalzinho, os atritos conscienciais entre famílias internacionais. Uhum. Conta a sua experiência sobre isso. Isso aqui também é bem interessante. Assim, vários motivos me levaram a escrever sobre esse tema de amizade, né, Tânia? Então, desde assim, infância, eu lembro meu pai comentando que ele tinha um grande amigo na Alemanha, né? Quando ele estudou na Alemanha, ele fez faculdade na Alemanha. Então, aquilo ficou com a gente como um marco, né? Você lembrava, olha, e nós não o conhecíamos, só pelo que ele relatava. Então, ele cursou 4 anos de faculdade de engenharia mecânica na Alemanha, e lá, como ele era estrangeiro, ele fez amizade com esse colega dele, alemão, e eles criaram muitas afinidades, se apoiavam naquele período todo. E depois, claro, ele acabou a faculdade, ele voltou para o Brasil e casou-se, o colega dele também se casou. E depois de um tempo, né, os dois constituíram famílias, e ele, relatando tudo aquilo, ele conversou com a minha mãe, e aí eles decidiram ir para a Alemanha para visitar, conhecer a Europa e, inclusive, conhecer esse amigo, né? E nessa ida para a Alemanha e tudo, como assim, foi um choque, assim, principalmente para minha mãe, porque para ela era uma pessoa assim, mais reprimida, né? Aquela educação mais, nós somos de Joinville, uma educação mais tradicionalista. Ela chegou lá e a cultura era totalmente diferente, os valores, né, das famílias são diferentes. Então, ela é uma outra realidade, um outro ritmo, né? A família tem outro ritmo de atividades e tal. E assim, uma das coisas que mais gerou repercussão assim para ela foi a questão do nosso pudor frente ao soma, digamos assim. E lá eles não têm todo esse, digamos, essa malícia. Então eles faziam sauna juntos, a família toda, tal. E ela entrou, ela teve um choque, né, com aquilo. Outros valores que eles cultivam era diferente. Então para ela foi uma dificuldade, mas assim foi um aprendizado junto, né? Ela teve passou por aquele atrito consciencial, mas assim eu achei que foi bem positivo, porque aquilo foi completamente novo, né? A experiência que ela experimentou lá durante aquela viagem. Então é nesse sentido que a gente está explicando aqui. Então, ok, muito obrigada. Patrícia, Oi. Na página 18, fatologia. Sim. Final da 4ª linha, você cita aqui a viagem de navio e a viagem de trem. Você acha que essas viagens propiciam mais o aglutinamento de pessoas e as amizades? Não especificamente. Também pode facilitar pelo tempo, né, que você permanece, mas nesse caso específico eu quis explicar porque eu fiz como uma ordem cronológica, né? No período em que realmente assim, meu pai foi fazer essa viagem, não havia avião, né, para a Alemanha. Então as pessoas iam para lá, iam de navio mesmo. Então eram vários dias até você chegar naquele país, né? E aquilo, claro, prolongava a viagem, também facilitava com certeza o contato com pessoas totalmente diferentes, né, nesse sentido aqui. Então haviam trens, haviam navios naquele período, mas não necessariamente avião, né, que já tem agora, facilitando bastante, né, o transporte das pessoas, tá? Página 19, a fatologia. Na patologia, a 2ª linha de baixo para cima.
a transmissão da tertúlia conscienciológica aproximando amigos. Podia contar a experiência sua? Então, essa também é uma realidade que vários colegas nossos que têm interesse pela Conscienciologia, mas moram muito distante, então é uma forma de manter o vínculo, o contato, né, com as ideias, com as pessoas, fortalecer o rapport através dessa transmissão. Então, enquanto a tertúlia ainda não era transmitida, eles tinham muita vontade de acessar as ideias, mas é só através da enciclopédia. Agora, a tertúlia ela é interativa. Então, se você, né, por exemplo, gostaria de reencontrar alguém, é uma maneira uma oportunidade de você estar participando, né, e reencontrando. Então, inclusive esses colegas nossos, a gente avisou vários colegas nossos, né, na Alemanha, em Londres, na África, que temos colegas, para, tipo assim, é uma maneira da gente estar interagindo, né? Então, eu vejo que isso é muito positivo, assim, muito... a convivência ela se torna mais nítida, mais firme, né? Através também, às vezes, através do Skype, né? Você consegue conversar, você interage com a pessoa, você está muito próximo dela, aparentemente próximo, apesar da distância de quilômetros, né? Então, tudo isso facilita muito o contato. Eu acho que é uma grande oportunidade para todos nós e para quem realmente também está distante, tem vontade de participar e pode apresentar um verbete online, né? Patrícia, na Principiologia, na terceira linha, tem o princípio da bola da vez. Você poderia comentar a relação com esse verbete? A questão, assim, não só da amizade internacional, mas eu vejo, assim, os amigos, né, entre si, a gente percebe que as pessoas vão amadurecendo em momentos diferentes, né? Tem momentos em que a pessoa, ela descobriu um traço e aquilo ela consegue aplicar no dia a dia dela e os outros ainda não aprenderam. Então, assim, naquele momento ela é a bola da vez, então ela consegue puxar o grupo mais rapidamente. Em outros momentos ela deu uma estacionada, ou ela está reciclando, né, ou está passando por alguma reflexão, e a outra pessoa já desenvolveu um traço que ela tem uma fragilidade, ou um trafal, que ela ainda não desenvolveu. Então, o outro puxa. Então, eu vejo assim, essa ideia de nós evoluirmos em grupo é muito de acordo com esse princípio da bola da vez, né? Porque cada um tem um ritmo e tem uma prioridade. Então, eu vejo que isso acelera muito. Você aproveitar os trafores do outro, né? Você assimila o trafor do outro e ele te otimiza, te acelera. Tá bom? Nesse sentido. Patrícia, oi. Ali em Crescendologia, na segunda linha, na página 20, o Crescendo Autonomia, Fraternismo, Universalismo. Você poderia aprofundar um pouquinho mais? Certo. A ideia, primeiro eu vejo assim, a gente ter uma certa estabilidade, uma certa autonomia consciencial para você conseguir, né, de novo desenvolver esses seus trafores, você vai se conhecendo, se autopesquisando, você vai se fortalecendo, certo? A partir do momento em que você consegue estar mais firme com os teus próprios valores, você está conseguindo ter mais teática, eu vejo muito aqui a questão da teática, né? Você já vai fazer um outro passo, que você vai sair do seu ego e vai começar a caminhar em direção ao grupo, né? E aí, nesse momento, você pode começar a interagir mais com o outro, entender o que o outro está precisando, você pode se disponibilizar para assistir o outro, tá? Então, você já entra nesse processo mais assistencial. A partir do momento que você sente que a coisa já está estabilizada, né, é aquele crescendo mesmo. Falei, olha, agora eu já sinto que eu posso abranger um pouquinho mais. E entra muito aqui, na minha visão, é a questão da quebra de barreiras, sabe? Superar as fobias, sabe? A questão da neofobia, né? Eu vejo assim, falo por experiência própria. Então, eu tinha muito medo do novo, entende? A partir do momento que eu sinto que eu estou mais segura aqui, eu já posso arriscar um passo novo, né? Não preciso estar 100%, né, medo pronto, né? Não vou estar pronta para entrar no universalismo. Não digo que esteja trabalhando o universalismo, mas assim, eu já vislumbro, mas entende? Uma das condições que me ajudou bastante nesse sentido foi quando nós viajamos para os Estados Unidos e nós fomos conhecer a ONU.
Então, dentro, né, Nova York, tudo é um holopensene, bem materialista, tudo legal, organizado e tal. Mas se entra na ONU, muda completamente o holopensene, né? Você percebe uma atmosfera muito mais neutra, muito mais amparada, muito mais isenta. E as pessoas lá se vestem com as suas roupas típicas. Então, ocorre uma harmonia, né, de raças, de etnias, e tudo flui muito bem. Havia uma apresentação de aborígenes no hall de entrada. Então, você olhava aquilo ia abrindo, expandindo a mente. Então, eu consegui vislumbrar um pouco mais na prática o que seria, né, um pouco mais esse universalismo. E nós fizemos aí um tour, né, com um guia mesmo da ONU. Ele levou para a gente conhecer várias salas, vários ambientes. E em determinado momento ele para na frente de um quadro grande, né, que é o Mapa Mundi. E aí eles mostram as prioridades que eles estão trabalhando naquele momento. Então, nós estamos trabalhando tal doença em tal país, nós estamos trabalhando tal conflito em tal região. E eu comecei a pensar, gente, que mundo que eu vivo, né, assim, nos meus pensenes, às vezes no meu umbigo, enquanto existem tantas atividades assistenciais a serem realizadas, entende? Então, quando eu entro em mini-crises, eu regrido, eu lembro daquele momento e aquilo amplia de novo minha lucidez, sabe? E eu lembro assim, puxa, existe muito trabalho a ser feito, muito trabalho sério. E as pessoas, os diplomatas e os paradiplomatas estavam lá, né? A gente percebia aquela integração, ao menos a intenção de estar ajudando. Mesmo sem vivenciar o paradigma consciencial, eles se esforçam para tentar fazer um trabalho mais existencial, de longo alcance, entende? Então, eu vejo assim, a partir do momento que a gente consegue desenvolver isso proporcionalmente na nossa realidade consciencial, no nosso trabalho, nas nossas trocas com as pessoas, isso pode facilitar essa conexão dos amparadores com a gente para aproximação de pessoas, entende? Com esse tipo de necessidade, com holopensenes semelhantes. Então, é como se fossem os afins, vão se atraindo mesmo, sabe? Esse eu vejo nesse Obrigado, sentido. legal. Professor, dentro da escala evolutiva, a consciência reurbanizada com os réus transmigrada está nos 10% da escala evolutiva e a consréu ressomada em 20%. Se a consréu ressomada estiver necessitada de ser transmigrada para um planeta com um nível evolutivo menor que a Terra, ela volta para os 10%? Sim, isso é regressão, né? Como surgiu o nome Serenão? Primeiro, o processo da regressão é o seguinte: se uma consciência ela estaciona, ela está regredindo. Por quê? A evolução é movimento. Movimento é a vida é a evolução. Então, se uma pessoa está parada no lugar, ela está inerte. Essa inerte é regressão. Agora, como surgiu o nome Serenão? Isso aí apareceu mais, foi em São Paulo, através de assediadores extrafísicos que estavam lá. Então, a primeira vez que a gente ouviu, já estavam chamando a turma de Serenão. Isso do ponto de vista humano. Teve gente que viu isso lá em São Paulo mesmo, com calma, fora do corpo. Agora, eu já conhecia a expressão mais ou menos já há algum tempo, muito antes disso. Para a verbetógrafa, você acha que a internacionalização dos colégios invisíveis da conscienciologia poderia contribuir para a amizade internacional? Com certeza, eu acho que isso pode facilitar bastante, acho que as trocas, porque a maior parte dos colégios invisíveis ainda estão próximos no Brasil, mas intermissivistas, eles ressomam em qualquer país, certo? Então, eu vejo que os colégios invisíveis, pela própria facilidade do trabalho, as pessoas não têm essa de estarem presencialmente, né, para trocarem as ideias e tudo. Então, eu vejo isso fundamental para facilitar realmente esse tipo de trabalho. Sei que existem hoje, ao menos, 2 colégios invisíveis que utilizam 2 idiomas. O Colégio Invisível da Para-Reurbanologia tem mais de 30 integrantes espalhados pelo mundo, usa o português e o inglês. O Colégio Invisível da Ressomatologia usa o português e o alemão. A critério da verbetógrafa, eu gostaria de estender a pergunta para os tertulianos presentes,
que porventura seja integrante de algum colégio invisível. Isso é a Anne Catherine, da Alemanha. Ela falou que podia citar o nome dela. Se alguém quer falar alguma coisa, fala aí para ela, a Anne Catherine. Você sabe, aquela que conhece tudo sobre neologismo, tradutora, etc. tal, conhece tudo sobre alemão, etc. tal. Ela está perguntando, integrante de algum colégio invisível. Tem um monte de colégio invisível por aí, dentro daqueles, mas o nosso amigo aí, o Roberto Almeida, não está aí, né? Ele é que entende bem disso. Se alguém quer falar, como é que é? Cadê o colégio de vocês aí? Colegiais. Até invisível. Ah, então tá. Agora aqui, a verbetógrafa. Qual a opinião da verbetógrafa com relação à prática do teletandem? Ou seja, a interação entre falantes de duas línguas por meio de tecnologias, na qual cada um estuda a língua falada pelo outro. Pode repetir? Teletandem. Um estuda a língua do outro? É. Eu não conheço muito, mas eu acho que é bem positivo, porque existem essas coisas assim. Qualquer idioma novo que você aprende, você está ampliando tuas sinapses e tua variedade de conexões com pessoas. Então, eu acho super positivo. Ao professor, a partir de qual nível da escala evolutiva é possível compreender ou vivenciar a transafetividade? Seria desperto semiconsciex ou somente a consciex livre vive essa condição? Pelo fato de já ter descartado psicossoma e sexossoma permanentemente. Isso aí depende da pessoa e da lucidez que ela tem com a situação. Agora, nós já começamos a falar, insistir muito nessa expressão da transafetividade, transafetivologia, para que as pessoas comecem a pensar e a melhorar o processo. Agora, eu acho que uma pessoa mesmo pré-serenona já começa a entender o que é a transafetividade e começar a aplicar. Quais são os indícios da condição da transafetividade? É a pessoa que está além do problema do instinto, da sexualidade, do jeito que é, da afetividade de bicho. Então, ela já está numa condição mais avançada disso aí. Isso aí mostra esse processo. Agora, uma coisa só que eu queria te lembrar, quem está falando aqui é uma sua xará lá do Rio, sabe? Você falou numa aí, não foi? Não sei se é essa. Essa é a Barbosa. Essa é ela? Sabe quem é, né? Ela que está perguntando, é xará. Nós estávamos falando que eu tenho 7 Patrícias aqui, essa é uma delas. Agora, o caso todo é o seguinte, falando aí sobre o processo da transafetividade, eu queria lembrar a nossa amiga Patrícia o seguinte, que é bom a gente pensar e ver se tem retrocognição das comunex mais evoluídas, as comunidades extrafísicas mais evoluídas, que lá já existem os processos funcionantes, por exemplo, tipo Estado Mundial, com base em colegiado, eu estou falando é comunex avançada na Terra. E outra coisa, o povo já pensa na transafetividade, porque as consciências já estão trabalhando mais com mental soma, já não tem mais tanto processo de sexo, gênero, problemas instintuais, então o nível é muito superior. Agora, para começar isso, eu queria lembrar para a nossa amiga também o seguinte, pensa na mega euforização. A mega euforização começa a substituir o processo do instinto pela transafetividade. Isso aí ajuda muito a pessoa a pensar. Então, por exemplo, o problema da mega euforização é esse sentimento de alegria, tranquilidade íntima, aquilo que eu chamo de imperturbabilidade, a pessoa começa a ter as nuances, já os sinais daquilo, os indícios dessa situação. Esses lampejos já começam a dar ideia do que é a transafetividade de maneira vivenciada. Patrícia, a Beth, tudo bem? Meus parabéns aí pelo seu verbete. Na página 20, em efeitologia, na terceira linha de baixo para cima, o efeito multidimensional da leitura simultânea de determinado livro por amigos na superação da interprisão grupocármicas. Você poderia ampliar alguma experiência? Esse é um tema assim, bem interessante, porque recentemente eu passei um procedimento cirúrgico, eu fiquei muito tempo em casa, então
eu estava com tempo para leitura, né? E aí nós recebemos colegas, amigos, né, em casa, que justamente, né, a Ana e o Eduardo, né, estiveram lá em casa, o Pina, e aí eu ia lendo e eu pensei, bom, eu estava num processo de querer superar algumas antigas interprisões, grupo kármicas pessoais minhas, e eu comecei a ler o livro do professor Marcelo, né, onde a religião termina, e eu comecei a ler, e eu deixava o livro ali, né, e do lado da minha poltrona, e as pessoas iam passando, iam ficando com curiosidade, iam perguntando, e aí o Eduardo também começou a ler o livro, né, no mesmo período, e aí a gente ia trocando ideia, ia conversando com a Anne Catherine sobre alguns capítulos, ela fazia algumas abordagens, ela falou, poxa, eu já li esse livro há muito tempo, mas vamos debater algumas coisas e tal. E aí começaram a acontecer algumas sincronicidades e projeções. Então, eu tinha projeções à noite com imagens de cardeais, freiras e tal. E eu falei, opa, o negócio está mexendo, né? E a gente conversava bastante à noite, e, né, antes dormia, e à noite tinha as projeções. E aí, assim, como é que foi sua noite e tal? A gente trocava ideia. E foi bem interessante, porque eu não saía de casa, eu ficava mais em casa, e eles saíam para todas as atividades e tal. E às vezes até no mercado, ali no mercado, ela falou assim, não é possível, você tem que parar de ler esse livro. Eu falei, mas por quê? Eu não posso ir no mercado, eles começam a falar de santos, começam a falar da igreja, começam a falar de tudo que é padre, da igreja católica. Ela falou, mas eu não tenho nada a ver com a igreja católica. Eu falei, bom, eu não sei, isso não posso fazer nada. Então foi muito interessante que assim, a coisa foi evocando de tal forma que eu falei, bom, né, de repente dá de pensar, talvez tenha alguma coisa a ver ainda, né? Mas para mim foi muito representativo, sabe? Você trocar ideias em grupo, né? Então eu vejo que isso fortalece e você vai tirando dúvidas, você vai ampliando. Então todos da casa acabavam sabendo o capítulo que eu estava lendo naqueles dias. Então era muito interessante, assim. E a troca, né? A troca mesmo, você tem novas concepções. Então eu vi uma imagem na minha projeção e eu não sabia, né? Eu falei, era um bispo. Assim, mas será que era um bispo mesmo? Era um cardeal? Ela entrava na internet, entrava e via as fotos para ver o tipo da vestimenta, para mim identificar de uma maneira mais correta, né? Então foi bem interessante nesse sentido, né? Mas foi a experiência mais marcante que eu tive em grupo, assim. Entendi. De leitura Muito bom, obrigada. Parabéns. Patrícia, Oi. Aqui no B. Página 19, em Parapatologia, sexta e sétima linha, você coloca parapsiquismo aproximando os amigos internacionais com auxílio dos amparadores. Na sequência, a projeção consciente como alvo mental no amigo em país distante. Você tem alguma experiência que possa compartilhar com a gente? Sim. A questão, claro, do parapsiquismo, ele facilita muito você entrar em rapport com os seus grupos evolutivos, né? E essa experiência aqui, eu percebi mais claramente quando nós ainda estávamos morando em Joinville. E aí ocorreu o lançamento do CPC pelo IPC, o curso de Projeciologia e Conscienciologia. Mas ele iria ocorrer só em Curitiba. E aí eu li o folder e para mim aquilo ficou muito claro que eu precisava fazer aquele curso. Só que ele iria acontecer aos finais de semana durante 9 meses, né? Aí eu pensei, bom, como é que a gente poderia fazer? Mas eu tinha certeza que nós daríamos um jeito, né? Apesar de não querer ficar em hotel 9 meses, tá? E aí eu conversei com o Márcio, né, meu duplista, e falei, bom, vamos tentar fazer. E logo em seguida nós recebemos um convite, né, que era já uma professora do IPC, a Anne Catherine, convidando para ficar na casa dela, caso a gente não tivesse onde ficar. E eu fiquei um pouco apreensiva, falei, bom, nem conheço a pessoa, já vou chegar, ficar num curso na casa e tal. Falei, bom, vamos fazer uma experiência, né? Vamos lá fazer uma experiência. E nós nos conhecemos, né? E a partir disso começamos a fortalecer a nossa amizade. Então deu tudo certo. Durante os 9 meses nós íamos e ficávamos na casa deles durante esse período. Então eu vejo assim, com isso foi realmente um reencontro, porque nós tínhamos muita afinidade, apesar de nos conhecermos há pouco tempo. Era como se fosse um intensivo de Conscienciologia, porque a gente chegava lá, ela já era professora docente veterana, então a gente trocava muitas ideias. À noite já era de praxe a pizza com o filme, era um cine debate, daí a gente debatia o filme,
E domingo era de manhã 2 aulas seguidas do CPC, né? Ela era uma das professoras e mais 2 professores de Curitiba. Então, assim, era uma imersão por 9 meses na Conscienciologia. E aquilo foi fortalecendo muito a nossa amizade. Então, nós éramos os hóspedes na casa dela, né? Mas, assim, teve alguns eventos até que eles saíam, viajavam e a gente ficava na casa deles. Aí eles chegavam depois, eu falava, olha, chegou visita, como se a gente já fosse dono do apartamento. Então, era muito interessante. Mas, assim, eu vejo que são oportunidades evolutivas muito sérias, sabe? A gente reencontrar pessoas e conhecer mais profundamente, não tem, assim, preço, sabe? A amizade, a troca, a confiança que a gente cria, né? Não só nesse caso dessa amizade, mas com várias outras amizades. E isso começou a abrir de novo a minha cabeça. Como eu era muito fechada, né? Eu comecei a perceber a importância da troca com as pessoas, sabe? Você está mais predisposta a conhecer culturas diferentes, ideias diferentes. Então, foi eu vejo assim, para mim, especificamente, um grande aprendizado todo aquele período, né? E continua sendo aqui em Foz do Iguaçu, porque aqui nós temos muitos amigos, né? Muitos nacionais, mas também muitos de outras vidas, procedentes de outros países. Então, eu vejo assim, para a gente não desperdiçar essas oportunidades e tentar conhecer mais a fundo, né, o maior número de pessoas. Eu só queria saber, assim, em relação à projeção, que você coloca aqui, a projeção consciente com alvo mental, se você tinha uma experiência. Era uma tentativa, a gente sempre tentava fazer a projeção conjunta, né? Vamos nos projetar hoje à noite, mas a gente não conseguia. Então fica aí o desafio ainda para frente, mas era a nossa tentativa de fazer a projeção e um ir na casa do outro, mas nós não conseguimos. Obrigada. Patrícia, na página 19, na parafatologia, na segunda linha, a amizade com os amparadores de nacionalidade diversas. Sim, eu percebo especificamente isso mais nas dinâmicas parapsíquicas, sabe? Quando você está no meio de uma dinâmica parapsíquica e daqui a pouco vem um insight em outro idioma, sabe? Aí você recebe informação em inglês e ela é muito coerente e não vem em português, mas assim, em inglês ela fica bem facilmente de ser compreendida. Ou às vezes, como eu também entendo um pouco de alemão, não muito, vem uma ideia em alemão. E aquilo fica gravado também, entende? Então, assim, ou, minha hipótese, né? O amparador realmente, ele prefere se manifestar naquele idioma, né? Ou ficaria mais fácil de ser guardado pela minha memória? Não sei especificar para você, mas eu percebo que realmente existe uma comunicação em outro idioma. Tá? Tem isso. Sim. Patrícia. Oi. Dois colégios invisíveis, que eu sei que eu pertenço aos dois e que fazem contato com 2 países. É o da Serenologia, que a coordenadora é Rosemary Vitorino, e da Conviviologia, que é a Sandra Tornieri. E todos os dois, inclusive os coordenadores, são de ambos os países, Brasil e Argentina. Você não falou nada na hora, né? Porque eu esperei muita gente perguntando, aí eu esperei um momento. Agora eu queria fazer uma pergunta para... É o seguinte, na página 18, 1, 2, 3, 4, quinta linha de baixo para cima, você fala nas reciclagens interconscienciais após longos anos de separação. Eu queria perguntar, assim, do ponto de vista fisiológico e parafisiológico, como funciona esses construtos já construídos em um país? Quando você foi para lá, você já tinha que idade, mais ou menos, quando você foi estudar? Na verdade, eu não estudei, foi meu pai que estudou na Alemanha. Ah, sim. Né? Então, eu não tive essa experiência, né? Acho que tive até, talvez, oportunidades de intercâmbios, mas eu não fui mais. Foi meu pai que estudou uma faculdade mesmo. Ele tinha 20 anos, até os 25 anos ele ficou lá.
Então eu vejo que nesse período ele assimilou muito, né, os valores. Ele já é de tradição germânica e lá ele assimilou também. A genética dele já era Isso, germânica. da família alemã, né, em Joinville, tradicional, ele já falava alemão em Joinville, e lá ele ficou durante esse período sem retornar, porque a família dele não tinha assim condições econômicas de ficar bancando a viagem de volta. Naquele período não existia, como eu falei, eram viagens de navios longas e caras, né? Então ele permaneceu lá o período todo, sabe? E lá ele assimilou muito, ou relembrou talvez, né, os valores da cultura alemã, sabe? E aquilo ele trouxe de volta, né, quando ele retornou aqui ao Brasil. E aquilo ficou muito marcante. Então, assim, ele era muito exigente com a questão de pontualidade, sabe? E aquilo é coisa de alemão. O alemão não tem essa coisa de mais ou menos, daqui a pouco não é ou não é, e você precisa ser muito organizado. Então, ele era muito organizado nesse sentido, sabe? E a questão de disciplina e tal. Então, ele aprendeu e aprimorou, acho que, muitos valores de lá. Mas, assim, nesse item específico, apesar de todo esse conhecimento, claro que a cultura aqui nossa é diferente. Então ele constituiu família, ele teve novos amigos, a profissão dele levou por um caminho e o amigo dele foi por outro caminho, né? Então as reciclagens aconteceram, mas em momentos em que eles estiveram separados, mais ou menos por 40 anos. Sabe? Então você acha que no seu pai facilitou o fato da genética e da paragenética também já ter esses construtos construídos, né? Isso vai facilitar muito mais. Sim, né? Reforçou muitos aspectos, eu vejo que reforçou nele, né, o que ele já tinha, de características, acho que ficaram mais evidentes, mas assim, as reciclagens aconteceram aqui no Brasil mesmo, né? Ele foi modificando de acordo com a vida, com as necessidades, né, com as crises que ele passou, com as alegrias que ele passou, enfim, e aquilo foi modificando, né, a forma dele de ser. Você, aqui deu a entender também que você iria também para viagens de pós-graduação, também é tudo o seu pai? Não, né? não, isso aqui é só a questão em pessoas também que conseguem ter essas experiências e lá conhecem muitas pessoas, né? Então isso é muito positivo para a questão das Nessas experiências, porque eu estou fazendo questionamentos, que estou fazendo pesquisa, as pessoas passam, como que é a experiência nessa mudança de construtos, de esquemas, de uma língua para outra, ou mesmo de cultura? Eles chegaram a passar isso para você? Aí você vai ter que perguntar para as pessoas que foram, porque eu não tenho essa vivência, né? Eu fui a viagem de turismo, né? Estados Unidos, Canadá, mais pouco tempo, com meu duplo, senão a gente falava muito português, então não é considerado, né? Tá bom. Mas acho que seria melhor. Eu pensei que fosse você que tivesse vivenciado. Não, nesse caso não. Tá bom, muito Quem obrigada. sabe na próxima Cirex. Tá bom, obrigada. Patrícia, oi, aqui. Na página 21, em maniologia, você colocou ali mania causticante de falar mal, fofocaria. O que tu já viveu? Qual a relação disso com a amizade internacional? Eu vejo que muitas vezes a construção da amizade, ela é quase um objeto precioso, né? E se você não tiver cuidado com as informações, porque assim ocorre quase um desnudamento consciencial, quando as pessoas são muito íntimas, são muito amigas, né? Elas começam a trocar confidências mesmo. Então, o cuidado que a gente precisa ter com essas informações, porque você não sabe até que ponto você pode estar magoando o outro se você não souber utilizar bem aquele tipo de informação, compreende? Então, e eu vejo que muitas amizades às vezes acabam por causa disso, né? As pessoas, elas passam um pouco do limite e elas se ressentem, elas se magoam, entende? Tem pessoas que não se importam, mas tem pessoas que têm muita questão da privacidade, né? Que gostam muito de ter assim o zelo pelas suas confidências mesmo, entende? Então, eu vejo que nesse sentido seria muito importante as pessoas, né, priorizarem o afeto e o cuidado, né, de respeito, um respeito com o outro, sabe? Entendi. E em relação à amizade internacional, o fato de ser internacional, isso teria alguma diferença? Não, eu não especificamente, que alguns tópicos realmente eu abordei mais como fosse a amizade, não só internacional, porque ela pode mudar de país, mas, né, o sentimento ele permanece, né, apesar da distância. Então,
É mais especificamente em relação à amizade, sabe? Patrícia, me permite um comentário adicional em resposta a essa pergunta? Tem muito preconceito a respeito de diversas nacionalidades. E normalmente existe uma tendência de preconceito a falar mal a respeito de determinadas nacionalidades. A gente sente, às vezes, por experiência própria. As nacionalidades, elas se estereotipam entre si, né? Às vezes. Obrigado. Na fatologia, página 19, na 5ª linha, aí tem lá o abraço de urso. O que você quis dizer com isso no contexto do verbete? Ah, certo. Essa é uma expressão que a gente utiliza, na verdade é uma brincadeira que a gente usa quando nós ficamos muito afastados, né, dos nossos amigos né, mais próximos, mais queridos, como exemplo a Ana e o Eduardo. Então, é uma expressão até que ela usava, né? Ó, quando eu chegar aí, nós vamos, né, dar um abraço de urso, quer dizer, não é o rompe-costelas, né? Não chega nesse sentido, né? Não chega tanto, mas é mais uma brincadeira nossa, né? De uma proximidade, de que está perto mesmo para matar as saudades, assim, um do outro. Entendi. E na 7ª linha, os namorados habitantes de países diferentes, como é que você vê isso? Isso eu percebo agora, na C6 está acontecendo, né, alguns casos em que as pessoas começam uma amizade, né, começam aqui ou em outro país, enfim, e cada um é procedente de um país diferente, né, e depois de um tempo eles começam a dar amizade, eles começam a ter um relacionamento afetivo, começam a namorar, e alguns casos eles conseguem habitar no mesmo país, alguns não, fica cada um no seu país, até que realmente, né, se chegarem num consenso que eles querem realmente formar uma dupla, ou querem ficar juntos, algum vai ter que ceder para ir no país, morar no país do outro. Então, é mais nesse sentido que eu quero explicar, como se vários casos estão ocorrendo, pessoas de nacionalidade diferente e que começaram a se conhecer. E a afinidade ocorre independente das pessoas serem procedentes de outro país. O carinho, o afeto, e ocorre muita intimidade entre pessoas, às vezes mais do que colega que você conhece há muitos anos do seu bairro, por exemplo. Sabe? Entendi. Obrigado. O verbete de AC hoje é bastante denso. Eu gostaria que o senhor explanasse para a gente o premisso. Aqui eu estou falando sobre a extrapolaciologia. Toda neo-verpont em tese é teratológica, monstruosa, xerófita, estrangeira, extrapolacionadora, exopensênica e surpreendente. Com isso, nós estamos mostrando a coisa nova. Toda coisa nova cria problema. Saiu do contexto e não se apresenta como normal por ser novidade. Em geral, neoprospecção, neoprisma, neodiretriz, neotrajeto, neovariável, neovisão e neocalidoscópio. O intelectual, apreciador das neo-verponts, não tem parede. E se não tem parede, não tem janela. Ainda não fizemos uma big biblioteca sem paredes. Nesse contexto, a casa da cognição não teria portas e seria o horizonte sem janelas. O panorama devassado da intelectualidade. A holobiografia e a holomemória de cada qual, aqui, existem nesse nível de devassamento. E o mais sério, são eternas. Quando o ego entrega ou se entrega para o cosmos, ocorre o transbordamento fraterno do umbigão. É justamente o caso do evoluciólogo. Ele não deixou de ser especialista em evoluciologia, mas tornou-se composto. O eu virou nós, sem elos, sem arestas. No elo, ainda existe o egoísmo do particularismo, segundo as bases da evoluciologia. O mais evolutivo não é querer a vida com base em extrapolações, mas em conquistas pessoais vivas em favor dos outros.
Devemos buscar o extrapolacionismo parapsíquico como recurso apenas preparatório, de alerta. Os parafenômenos ajudam a pessoa a ter extrapolacionismos paraperceptivos, o que, de resto, é uma grande façanha. É a vivência antecipada que ultrapassa o nível evolutivo da consciência no momento. O prelibar, a degustação do parafenômeno com o qual ainda não convivemos. Agora, uma coisa engraçada que tem hoje, por exemplo, a nossa Patrícia está falando sobre amizade internacional. Isso é a transcendência da fronteira, do limite, do horizonte. Agora, o que é engraçado é que ali, nós temos lá um memorando. Existe ali, no mínimo, 3 daqueles itens que tem o processo da transposição da fronteira, sabe? O primeiro deles é a autocosmovisão, a autocosmovisiologia. Isso aí tem que transcender fronteira, porque senão a pessoa fica dentro da egovisão ou da monovisão, uma visão pequena. Então, a autocosmovisiologia. Outro que transcende, mas de maneira transcendente o negócio todo, é a auto-ofiexologia. Por quê? A pessoa já transcendeu a semiconsciexualidade e ela trabalha na questão, ou pelo menos está igual à semiconsciexualidade, e está com um pé de um lado, um pé do outro, e ela funciona dos 2 lados das dimensões. A transcendência, quando ela é interdimensional, ela é mais séria, é mais avançada. Agora, além disso, ainda tem outro aqui ainda, que é a transafetividade. A autotransafetividade já está transcendendo o processo de limitação. Por exemplo, não há mais raça, gênero, esse processo, por exemplo, todo o problema de racismo, a xenofobia desapareceu, tudo isso desapareceu. Então, é a mesma coisa que ela está fazendo. Por exemplo, o que a Patrícia fala da amizade internacional é o início do princípio do começo disso. Agora, o que é engraçado é que coincidiu hoje essas duas coisas, principalmente na premissa da história aqui, entende? Tudo isso que eu li aqui. Agora, vocês vejam, a questão da novidade é que cria um impacto, Laurentino, que eu acho. Tudo que é coisa nova, até assentar, é um problema. Eu sei, por causa das minhas ideias, os neoconstructos que eu uso aí, esses anos todos, e a dificuldade que eu tenho. Todas as piadas que você vira na boca das pessoas, a TV. Aqui em Foz, eu cheguei a falar que eu era um visionário. Não, esse homem é um furacão, mas furacão doido. Sabe? Pela situação aí que... Isso, depois que eu fiz uma conferência lá no principal hotel naquela ocasião, que era o Internacional. Tinha gente até representante da prefeitura para me ver. Porque com o processo da rádio e outras coisas mais, eles ficaram sabendo da minha presença e queriam saber o que eu ia fazer. Agora, umas bobagens. Por exemplo, eu cheguei e eles perguntaram para mim, o que é que o senhor pretende fazer assim? Eu falei assim, não, nós vamos gastar com meus amigos, pelo cálculo inicial, para a gente começar a desterroar a situação, 13,5 milhões de dólares. Mas isso não é nada para aquilo que nós precisamos. Isso é só para começar. Eles acharam, então, que eu era super milionário, mas eu falei que eram meus amigos, a situação toda. Hoje em dia, só os terrenos que nós temos aqui, dentro da Cognópolis, valem muito mais do que isso. E outra coisa, eu ainda avisei para a turma, olha bem que os terrenos vão todos ficar mais caros, tudo vai, vocês vão enriquecer de uma hora para outra na base de terreno. Alguns compraram. E outra coisa, o aumento aí do valor disso foi um absurdo. Agora, você veja bem, isso tudo é piada. Outra coisa, os jornais aí, esses da imprensa marrom, jornalismo marrom, me colocam como sendo um cara pirado, você está entendendo? Aqueles negócios que eu tenho 30 epítetos que já me deram, né, através do tempo. Eu escrevi lá. Aquilo tudo eles usaram aí. Agora, o que eles gostam mais de chamar é que eu sou uma espécie de guru do prefeito, não sei o que é, e coisas desse modo, né? Hoje, esse jornalista que chegou lá falou umas coisas a meu respeito também, das coisas que ele ouve por aí, entendeu? Então, com o passar do tempo, os construtos criam uma imagem popular que não corresponde à sua realidade. E a gente fica defendendo isso, falando isso todo dia. Eu falo aqui de manhã, de tarde, de noite,
até de madrugada, então você já viu. O negócio é terrível. Agora, tudo é a transposição da fronteira. Uma das coisas que eu falei, o primeiro dia que eu vim aqui, que tinha a rádio, que era outra rádio aí, que é do Paulo McDonald, foi o seguinte: eles me perguntaram, por que o senhor veio para cá? Eu falei assim, não, eu vim para cá devido às energias e para acabar com as fronteiras. Agora, como é que a gente faz para acabar com as fronteiras? Tem que arranjar educação. Como é que a gente faz para arranjar educação? Tem que fazer uma cidade universitária em Foz. Então, aí depois, daqui uns anos, nós vamos ter uma megalópolis aqui. Todas as 3 cidades, de cada uma de um país, vai ser uma coisa só. Aí, então, vai ter, do jeito que é em outros lugares por aí afora, vai ter um comércio só. Enfim, era a União Europeia já. Você está entendendo? Agora, eu já falei quando a União estava começando. A União Europeia começou em 92, eu falei isso em 95, com as coisas todas, comparei, fiz uma opção de comparação. Aí eu falei assim, não, o homem é um furacão, mas ele é um visionário. Agora, depois, passam uns anos, o próprio Paulo McDonald vem e fala assim, eu retiro tudo que eu disse a respeito do Walter. Tudo que ele falou está sendo feito. Agora, nessa ocasião, só os terrenos aqui já valiam os 13 milhões e meio de dólares que eu falei. Entende? Muito mais do que isso. E as construções? Só isso aqui, por exemplo, isso aqui, só tem aparência, porque isso não custou nada, isso custou R$1 milhão de reais. Foi feito pelo o Everton, com a turma aí, menos de um ano. Foi mais ou menos 11 meses que ele fez isso. Mas tudo que a gente já tinha, todo o plano, a situação como é que era, tudo estudado. Eu lembro que uma das coisas que eu estava encabulado, como é que a gente faz com os corrimões? Eu que falei, não, coloca o corrimão no meio, cada descida vai ter que ter. São detalhes das coisas. Agora, você sabe, eu sou um cara do detalhe, né? Tudo eu olho. Eles acham até que eu tenho toque e outra coisa mais, que eu sou monk. A plataforma giratória, por exemplo, isso tudo foi pensado. Outra coisa, veio do Rio Grande do Sul, isso aqui. A cúpula. A cúpula foi, no fim, eles não estavam querendo, fizeram o corpo mal, falaram, vamos fazer a cúpula. É muito importante para parecer que é o espremedor de cérebro, espremedor de paracérebro, que parece um espremedor, é de propósito. Do jeito que espreme laranja, tem que espremer o paracérebro. Não, dá um efeito da história aqui. Professor, mas essa questão de achar que o senhor é visionário, louco, etc. e tal, sim, mas vem de pessoas... Eu sou acostumado com isso. Não, mas vem de... Uberaba era a mesma coisa. Justamente. A hora que eu levei o Chico para lá, porque o bairro de lá hoje é uma droga. Não é o bairro que eu queria. O plano meu tinha que ter muita árvore, muita coisa, porque lá não tem. Fizeram casa demais. O bairro é uma loucura. Você viu o bairro como é que está lá? Uma loucura, não era aquilo que era o meu plano. Agora veja, quem levou os 9 postes primeiro para colocar lá, fazer o arruamento, quem é que deu o primeiro nome de rua Euripa Sanu, fui eu que dei o nome na prefeitura. Não, vocês vão pôr esse nome aí, dá um jeito. Pedi para eles. A turma era tudo amigo, né? A gente conhecia. E eles viam o movimento que eu estava fazendo em Uberaba. Agora, hoje, depois desse trabalho, com tudo que eles falaram, eles acham que Uberaba é a capital do espiritismo internacional. Agora, devido o quê? Por causa do Chico Xavier, que eu levei para lá com o trabalho todo que a gente fez. Eu morei lá 22 anos. Entende? Agora, de qualquer maneira, eu deixei meu recado. Está lá um bairro enorme. Agora, estão fazendo lá a Fundação do Chico Xavier, que é para fazer pesquisa. A Comunhão Espírita Cristã está funcionando do mesmo jeito, até mais, fazendo assistência. Enfim, a situação está indo. Eu deixei o trabalho lá em 1966. Você vê, então, que são 47 anos, né? E as coisas estão funcionando. Daqui 3 anos, inteira 50 anos que eu deixei aquilo tudo. Entendeu? Agora, começamos aqui. Aqui a gente começou em 95. Mas eu vim para cá mesmo definitivamente no ano 2000. Então, está caminhando para 13, 14 anos, né, que eu estou aqui. Vamos ver daqui a pouco o que vai acontecer. Mas eu acho que esse aqui não vai ser um bairro igual lá, não. Aqui é maior, tem mais verde
E nós tem mais gente. Lá eu não tinha, está muito mais qualificado, não é religião, não é nada, o processo nosso é de estudo. Porque lá eu quis fazer isso. No fim, eu queria fazer a exposição espírita permanente, que ia virar uma universidade. A hora que eles viram o alcance que eu ia fazer, que ia acabar com as federações, aquela besteira toda, aquela tirania, né? Aquilo lá é a ditadura. Ia acabar com o negócio de J. Cristo, entende? Essas coisas, então, eles voltaram atrás, aí eu caí fora. Eu tinha lá o plano, que já estava começando, para fundar a grande exposição espírita, que eu pedi para o Niemeyer fez para nós lá a planta, e acabou a gente fazendo um trabalho lá que eles fizeram, eu mesmo indiquei depois, para fazer uma assistência para idosos. Então tem uma casa enorme, desde essa época, já vamos para quase 50 anos que ela fez. A gente visitou lá. Você visitou, né? Eu não sei quantos tem internados, você sabe atualmente? Como é que foi? Eu também não sei. Agora, quando eu saí de lá, estavam os últimos retoques da construção. Tiraram até uma foto, fizeram filme da gente, lá em cima, que eu subi em cima da construção para ver como é que estava, tudo. Agora, tudo é isso. Eu só sei que eu estou no meu segundo bairro, que eu estou criando, com vocês. Agora, aqui eu já estou mais maduro, né? Já sei como é que a gente faz bairro, entende? Vamos com calma. E outra coisa, vamos deixar as árvores, tem que fazer. Por isso que é que eu estou colocando tanta flor, tanto vaso, tanta planta, grama, por todo lado aqui. Para ver, porque se deixar, daí a pouco vira aquela selva de pedra. O bairro lá chama Jardim das Américas, que é o nome, sabe? Mas virou uma selva de pedra. É impressionante o tanto de casa que fizeram, para aproveitar tudo quanto é terreno. Porque o negócio começou a valorizar, todo mundo foi para lá. E outra coisa, aquilo era esnobado, cuspiam na gente porque estava fazendo o bairro lá. Só porque é entre a exposição agropecuária e o aeroporto. Eles eram implicados com isso, tinha um preconceito, sei lá o quê. Agora eu entrei e falei, não, vamos fazer aqui. Agora perdi um monte de amigos por causa disso. Quis achar que eu estava doido, a mesma coisa daqui. Disso. O que pensam pessoas daquela época? Eu conheço um ex-colega do senhor, no tempo da odontologia, e ele não mudou até agora o pensamento. Ele é presbiteriano. Ele vai cuidar deles depois que eu dessomar. O Zé vai cuidar dessa turma, tem um monte deles. Ele não sabe o que eu faço. Nem aí eu nem continuei a conversa. Nem continuei a conversa, falei, não adianta, porque é tapado. Então, não adianta. Só lembrar que você entregou os colegas lá de odontologia o Homo sapiens sincronizado. Foi. Eu dei para todos eles para chatear. Eu só perguntava assim, você tem força para carregar um livro de 2 quilos? Está aqui. Não, era você falava que era o seu cartão de visita. Meu cartão de visita era 2 quilos, está aqui, é um livro. É a vida, né? Agora, vivendo e aprendendo. Eu fico olhando isso, agora que eu cheguei aos 80 anos, o que é que se passou? Agora, tem muita coisa que eu repetiria, faria tudo igual de novo, se tivesse que passar. Porque não tem outro jeito, tem certas coisas, certas injunções, circunstâncias, contingenciamentos da vida, que você não tem opção, é aquilo, ou faz ou desiste. Agora, o meu negócio é que eu sou determinado, eu não desisto fácil das coisas, não. Entendeu? Eu vou em frente. O negócio é esse. Pois é, o problema todo é esse ali, ali. Agora, olha, o que eu vejo que é bom é o seguinte, hoje nós estamos vivendo na 3º milênio, né? Então há muita permissividade, essa coisa toda, muita coisa negativa, muita coisa também positiva. Então, por exemplo, eu estou vivendo isso aí, falando essa realidade toda, hoje mesmo aí, a turma da rádio, eu desanquei com religião, as besteiras todas que tem nisso, o processo da política do Brasil, as besteiras que tem até no Supremo Tribunal Federal.
E ninguém me mata, eu estou vivo. Isso aí é o máximo, porque antes não era assim. De modo que o mundo já andou melhorando, com a Reurbeck, sei lá o quê, a gente está vivo. E outra coisa, o povo já está vivendo 110, 115 anos aí. Eu fiz aqui a listagem, 71 pessoas com mais de 110 anos. Isso é o máximo. Uma pessoa que chegar nisso com lucidez, disposta, como é que fica? O que é que uma pessoa dessa não pode fazer? Está entendendo? Isso é impressionante a gente pensar. Agora, por isso que eu insisto, hoje mesmo, desde manhã, eu já falei sobre sedentarismo umas 3 vezes. Não podemos ser sedentários, a pessoa tem que estar em atividade, para ela não embolar o meio de campo e não ficar também oxidada, enferrujada, que é assim que a pessoa vive mais tempo. Vivendo mais tempo, ela manter a lucidez, é melhor para todo mundo. Então, eu considero isso fora de série. O combate ao sedentarismo, com a atividade da pessoa. Isso é muito importante. O que é? Aqui no dicionário, o senhor coloca no conclusio, nas últimas 4 linhas ali, no página 45. O que você quer? Ali na consecução da Mega GESCOM, essa questão da diferença de um século, o senhor poderia dar uma explicada um pouco maior em cima disso? Não, o que eu digo é o seguinte, na consecução da Mega GESCOM, a estrutura metade do trabalho, focalizando nessa existência, e a outra metade fixada no futuro imediato, daqui a um século. Então, a pessoa vai deixando o autorrevezamento. Agora, eu costumo colocar o ano base em meus textos, para mostrar quando foi. Sei lá se isso ainda vai existir daqui 100 anos, é preciso ver, não. Ele falou isso, tem tantos anos. Então, a ideia aqui... Para mostrar também como é que é o processo histórico daquele momento evolutivo. E a ideia também é deixar os próximos capítulos já preparados. Assim. Já tudo arrumado, para acertar. Entende? Outra coisa, se o negócio pega, não é só você que vai trabalhar. Você vai ter uma equipe que vai entrar no assunto. Pensa nisso. O povo esquece disso. Se o seu trabalho é bom, com o passar do tempo, vem os aderentes, vem os próceres, que vão tomar conta do negócio. É o problema você está entendendo? Os seguidores espontâneos. Isso é a sucessão da história, mas são seguidores espontâneos, eles aparecem. Então a gente tem que contar com isso também. Agora, eu sei disso por causa das coisas do Zé e das rememorações que eu tenho, entende, Laurentino? Eu sei. O negócio funciona assim. Então eu já faço tudo, já sei o que é que vai dar isso. Pode acabar pegando aquele estudo até mais avançado pelo desenvolvimento de estudos em cima daquela base, né? Agora vamos aqui, Patrícia, em Fatologia, página 19, segunda linha. Poderia comentar o que você escreveu aí, o Facebook? Eu vejo que assim essas tecnologias ajudam muito a gente a reencontrar pessoas, né? E inclusive antigos amigos, tudo, né? Eu comecei a usar o Facebook, eu achei que isso é muito rico nesse sentido, não de perder tempo com o Facebook, mas você reencontrar pessoas e se atualizar. Então você vê, poxa, meu amigo lá de infância agora, né, está casado com filhos e tal. E inclusive, né, direcionado ao verbete, o Facebook ele ajuda bastante também para as pessoas, de uma maneira mais prática e rápida, elas se atualizarem e economicamente trocarem ideias, né, informações e tudo. Então, na minha opinião, ele ajuda se você tiver um discernimento de saber como utilizá-lo. Em Parafatologia, página 19, sexta linha. Gostaria que comentasse o parapsiquismo aproximando os amigos internacionais com auxílio dos amparadores. Então, eu vejo que existem muitas oportunidades em que sim, a gente poderia estar reencontrando pessoas, né, antigos colegas evolutivos e tudo, e se você estiver predisposto para isso, essas sincronicidades, essas afinidades, elas vêm à tona. Então, nesse caso específico, nós reencontramos o grupo, né, da Conscienciologia, especificamente em Curitiba, através de um insight de fazer um curso, né, que foi o CPC, o curso de Projeciologia e Conscienciologia. Então, nós viajávamos durante 9 meses a Curitiba para fazer esse curso, e lá nós trocamos muitas ideias e aprendemos muito com um grupo grande de pessoas que residiam lá. Então, você estar atilado para os insights, para as ideias e bancar, né, ter o posicionamento de ir atrás
do que você acha que é ideal naquele momento para você, evolutivamente ideal. No verbete do DAC, página 46, em adendo, por favor, comente o item teleologia. Aqui o que eu digo é o seguinte: as lacunas das lembranças são preenchidas com racionalidade lógica e o neodiscernimento no universo da teleologia do ego, agora, à procura do egocídio evolutivo, afogado na autovivência da interassistencialidade da TENEPS no primeiro tempo e da autofiex no fim, por fim. Nesse ponto, nasce o ser desperto, homem ou mulher, dedicado com abnegação autocrítica à condição de mini-peça do maxi-mecanismo multidimensional interassistencial. O intermissivista, então, efetiva a acabativa da autoproex com o complexo satisfatório. Assim, ele chega ao ponto da odisseia da própria vida humana. Quanto maior for a memória integral da pessoa, mais razão sente para registrar nas minúcias e nuances as atividades pessoais em desenvolvimento, pois reconhece o valor das técnicas do detalhismo e da exaustividade na consecução correta e evolutiva dos próprios atos. Então, por exemplo, a teleologia é justamente o problema de ter uma visão mais ampla a respeito da prospectiva, a prospectivologia daquilo que a pessoa está fazendo. Então, por exemplo, você começa a fazer uma coisa e vê quais vão ser os andamentos, as etapas, tudo aquilo que vai acontecer logo em seguida. Agora, chega num certo ponto que você vai ver o que vai acontecer naquele período que estiver na intermissão e depois, o que vai acontecer na próxima vida, quando você voltar aqui. Então, é muito importante a gente já fazer uma forma holopensênica do ambiente, da atmosfera, do trabalho que você vai ter no futuro. É o que nós estamos fazendo aqui. Por exemplo, a hora que a gente está criando um bairro novo, isso vai durar muito tempo, porque não é uma cidade, mas também não é uma casa. É um bairro. Esse bairro não vai ser removido de uma hora para outra. Destruir um bairro é muito mais difícil que acabar com a casa, a construção, um castelo. Entende? Então, isso tudo precisa de pensar dentro disso que eu chamo de teleologia, que é o processo no tempo, aquilo que é pensado dentro de um timeline, dentro de uma cronologia racional. Agora aqui, professor, tenho refletido nos livros da série André Luiz, onde ele conta suas experiências junto a instrutores espirituais, tais como os mencionados, Alexandre, Aniceto, Jerônimo, dentre outros. Essas consciências poderiam ser qualificadas por amparadores? O senhor poderia comentar? Devemos tomá-los como exemplo de amparadores ou devemos esquecer isso? Não. A maioria não era amparador porque eles não podiam ser. Alguns podiam ter gabarito, mas dentro do espiritismo não dava. Se eles iam falar uma coisa qualquer, depois não podia publicar aquilo. Por quê? Se ia falar contra a federação, eles não permitiam. Se ia falar alguma besteira de J. Cristo, eles não permitiam. Se ia falar as bobagens que tem Allan Kardec, eles não permitiam. Então, tudo é guia cego. Então, não fica tendo isso na base de amparador, porque não era. Mesmo querendo, eles não podiam. E se eles falassem, tinha que cortar. Eu mesmo tive muitas mensagens que eu recebi, que eu nem mandava para a federação, porque não dava. E outra coisa, os meus livros, no fim, eu arranjei uma editora, que a gente mesmo fez com meus amigos, para publicar os livros. Por exemplo, Cristo Espera por Ti, foi feito na minha editora, lá, a que a gente criou, a SEC. Outra coisa, o livro do Kelvin Van Dyne, Técnica de Viver, foi também da nossa editora lá. Porque não adiantava para mandar para a federação, que eles iam querer cortar a opção de coisa. Entende? E outra coisa, o português estava certo, as noções sobre o assunto estavam certas, o problema é que eles combatiam o conteúdo, que era mais avançado. Então, é uma droga, né? O psicólogo Luiz Gasparetto refere-se às consciências evoluídas como serenões e diz sobre o anonimato deles. Seria possível o Calunga ser um amparador? Isso pergunta para ele, eu não sei. Só esse nome, né? De usar Calunga já está esquisitinho. Como diferenciar um amparador de um guia cego
ao deparar com o problema da religião. Olha, se a pessoa ainda defende mais a religião, é guia cego. Tipo Emmanuel, que defendia demais as coisas da Igreja Católica. Ou tipo Chico Xavier, que também respondia tudo a favor do bispo, do padre que ele encontrava, beijava a mão dos padres, era um negócio. Outro, as onomatopeias referentes, por exemplo, a dor, prazer, lamentação e tantas outras parecem ser quase que idênticas em todas as línguas, ocorrendo identificação até mesmo com onomatopeias animais. Como se explica essa identificação especificamente em internações? Teriam as vogais onomatopeicas da expressão emocional uma fonte anatômica cerebral? Tudo indica que sim, porque ai é uma coisa para qualquer um. Todo mundo fala ai, todo mundo sabe ai, né? O negócio é sério. Então, isso aí tem que ir com calma. Eu, para mim, tenho um processo neurológico em tudo isso. A base do problema é genético, né? E a genética, basicamente, para o ser humano, não muda muito. Mesmo nas raças, o processo, por exemplo, das etnias, não tem tanta diferença. Outra coisa, todo ser humano tem uma forma humanoide, cabeça, tronco e membros. Seja o que for, cor que for, modo que for, do jeito que foi criado ou não, isso é inevitável. Então, isso deve influir no processo neurológico, não só na parte do sistema nervoso central, como do sistema nervoso periférico, a neurologia terminal, etc. Professor, pode esmiuçar a condição da consciência esponja, pontuando o que há de positivo e como tirar proveito evolutivo dessa condição? Esponja é aquela consciência, aquela pessoa que chega no lugar e chupa as energias. Se a pessoa não tem lucidez com isso, ela é esponja patológica, então ela é assediada. Se a pessoa tem lucidez, ela puxa a energia e joga fora, ela limpa o ambiente. Então ela é assistente. Então existe a pessoa assediada e a pessoa assistente. Aí o problema da esponja. Por isso que a gente chama, tem até nome que nós usamos, que a gente chama aqui, isca inconsciente, Homo sapiens assistens, que é 25% do serenão. 1/4 do serenão já é essa pessoa. Isso é lá da escala evolutiva das consciências. Então, isso aí, por aí a gente vê. Essa pessoa é esponja, só que ela chupa a energia para limpar. É o Roto-Rooter. Está chupando tudo para limpar o negócio. Isso aí é que é. Eu, por exemplo, trabalho nesse sentido há muitos anos. Eu vou nos lugares para limpar. Por isso que o povo me chamava para ver poltergeist na fazenda, poltergeist na casa, poltergeist naquela mansão que não sei o que é, poltergeist no meio das árvores. Tudo isso a gente trabalhou, que é o problema da esponja. Você chega lá, chupa energia, tira a energia gravitante. O que é o arco voltaico? É o anti-esponja, é o chupa para jogar fora, mas é um trabalho de esponja, até um certo ponto. Agora, para você, pergunta para a professora verbetógrafa. Quais os benefícios que você identificou na amizade internacional, fazendo um paralelo com a amizade local? Quem está falando é Eduardo Vincenzi, lá na Alemanha. E ele falou, pode citar meu nome. É para você ficar sabendo. Oi, Eduardo. Eu vejo assim, é um crescendo, né? Amizades, elas começam, por exemplo, na infância, né? Então você tem lá um grupo de amigos, tal. E aquilo vai te dando um know-how, né? Uma inteligência afetiva, e você vai aprimorando aquilo com o passar do tempo para colegas de faculdade ou colegas da sua profissão, enfim. Então, eu vejo assim, os ganhos em qualquer nível de amizade, eles são inúmeros para todas as pessoas, porque você sempre vai estar ganhando, conhecendo, sabendo, entendendo a realidade consciencial do outro, que, assim, só na intimidade você precisa ter convívio, né? Então, eu vejo assim, muitas vezes a dificuldade das pessoas, elas fortalecerem a amizade, porque elas não têm o convívio suficiente para conhecer o outro, e o outro permitir ser conhecido por você. Então, eu vejo assim que só tem ganhos conscienciais de, tipo assim, troca de trafores, a troca de afeto, a troca de
na verdade, até assim, realidades intraconscienciais que você conhece só no dia a dia. Então, eu vejo que isso é muito rico, né? Independente do local, da procedência da pessoa, da etnia, do sexo da pessoa, eu vejo que a gente tem muito a ganhar se a gente realmente priorizar esse tipo de relacionamento. Mas, assim, para tudo isso deve existir uma prioridade, né? Você tem que priorizar isso para realmente haver a troca. Acho que a troca entre as pessoas. Então é isso. Patrícia, na página 20, paradoxologia. Não sei se você já falou, mas você pode falar do primeiro e do segundo paradoxo? O primeiro, né? O paradoxo de a distância poder aproximar. Então, nesses casos, né, justamente, né, um exemplo agora, como o Eduardo está lá na Alemanha, ele passa uma pergunta, apesar da distância entre a gente, a proximidade, o sentimento, a gente relembra de todo o afeto que a gente tem pelo outro, aquilo aproxima as pessoas. Então, os meios de comunicação, um e-mail, muitas vezes até a questão da TENEPS. Durante a TENEPS, você pode vislumbrar a silhueta de um colega seu, um amigo seu, e aquilo vai aproximando muito, apesar da distância. Então, pode ser num outro quarteirão, em outra cidade, em outro país, em outro continente. Eu vejo assim, o Pensene, ele transmite isso, né? Você pensenizou, a energia vai junto, e aí ocorre o reencontro entre as pessoas, tá? E o paradoxo da saudade poder resolver problemas para os quais o diálogo não foi eficiente. Então, também, em alguns casos das amizades, nem tudo são flores, né? Eu vejo que, para até a gente chegar numa maturidade afetiva, a gente vai aprendendo, né? Com os acertos e com os erros. E não necessariamente na questão internacional, mas qualquer amizade, por mais que você tenha com uma pessoa, às vezes você pode discordar. Se você não souber trabalhar bem o binômio, né, admiração e discordância, às vezes pode gerar um atrito, né, entre as pessoas. Então, nesse atrito, pode as pessoas ficarem um pouco chateadas, magoadas, porque no momento não houve maturidade afetiva suficiente para poder trabalhar aquilo de uma forma mais profissional, digamos assim. E, às vezes, o melhor para isso é o tempo, né? Então, as pessoas se afastam temporariamente, e a partir do momento que elas se afastam, volta de novo aquelas imagens, a lembrança, você refaz aquele diálogo, você refaz as suas posturas, né? Se você realmente quiser a reconciliação, você vai relembrar aquilo, né, de uma maneira mais positiva. Você pode aplicar a técnica da tela mental. Então, se houve alguma rusga, algum mal-estar, você pode, antes da TENEPS, aplicar aquela técnica. Você imagina o rosto da pessoa na sua frente, né, com o fundo branco, e joga as suas melhores energias. As melhores energias possíveis. Pode fazer isso vários dias seguidos, até que você consiga dissolver aquela emoção negativa ou mal-estar que houve, ao menos a sua parte. Até o momento que você se sentir de novo preparado para reencontrar a pessoa e fazer essa reconciliação. Então, muitas vezes, se você ainda não consegue, próximo da pessoa resolver, às vezes é bom dar um tempo. E depois, no reencontro, as coisas retornam a uma harmonia. Então, eu vejo que isso é bem interessante também. Eu percebo também, Patrícia, que às vezes a gente está tão perto e fica se preocupando com bobagens, né, com coisas pequenas, e na distância, eu também entendi assim, o paradoxo, na distância a gente pode perceber o que tem valor, o que é importante mesmo, né, o que realmente vale a pena, que é o vínculo, enfim, a amizade, o carinho, né, o afeto, a troca, a parceria evolutiva e não pequenas bobagens, né. Eu quero mais uma pergunta, quero te aproveitar Sim. mais. Na página 21, na culturologia, Patrícia, a diferença cultural incrementando a amizade. Queria que você aprofundasse um pouquinho essa questão. Então, eu vejo a questão das riquezas de cada raça, cada povo tem a sua cultura própria. Então, para mim, eu nem imaginava que um objeto simples fosse importante, ou que as pessoas vivessem daquela forma. Então, eu vejo todo esse processo de neofilia através do conhecimento da cultura do outro, né? Esses período atrás também,
Um colega nosso, o Pino, ele esteve lá em casa, ele é da África, então nós fomos procurar como era a vida dele, como ele estava vivendo. Ele entrou no Google Earth, daí nós vamos procurar a cidade dele. E você vendo a realidade, as ruas, as casas, as estruturas, como é que são. Ele conta da realidade, das dificuldades, das facilidades, enfim, do povo, que é totalmente diferente do nosso, né, aqui no Brasil. E isso vai abrindo a cabeça, né? Você vai começando a se conectar com um grupo muito grande de consciências que coexistem com a gente, apesar da gente conhecer muito pouco. Então, eu vejo que isso é muito rico. Obrigada, Patrícia. Patrícia, eu queria falar que o pessoal estava perguntando antes, eu queria falar um pouquinho da minha experiência com a amizade internacional. Bom, eu sou de um lugar muito bairrista, né, que é o Rio Grande do Sul. E eu sempre achei que fosse uma pessoa muito cabeça aberta e que aceitava com facilidade as diferenças. E, na verdade, não foi assim. Quando eu cheguei em Londres, que é um dos países, uma das cidades que tem maior diferença entre raças, tem muita gente da África do Sul, do Japão, da China, da Turquia, da Índia. Eu até então não tinha me comunicado com ninguém de uma língua estrangeira, embora eu já soubesse falar inglês. Então, assim, o que eu me dei conta? Primeiro, mostrar interesse em conhecer a outra cultura, ao invés de querer já impor a sua maneira de ser, ainda mais a gente brasileiro, que é muito extrovertido, tem a mania já de falar que mora no país mais grande do mundo, que é o país mais bonito. Então, ouvir o que a pessoa tem a dizer, se interar com a cultura dela, ter respeito, interesse, educação, procurar andar conforme a tradição, se for uma coisa cosmoética. E aí, com relação a relações amorosas, assim, casal, eu estou tendo uma experiência também de ter um casal de uma pessoa que não fala a minha língua. E, embora eu me expresse bem, depois de um tempo, você quer se expressar o seu sentimento de uma forma um pouco mais intensa. E aí vale muito a gente aprender os coloquialismos, as expressões locais, que aí você aprofunda mais a sua expressão. Eu acho que foi muito bom o teu artigo, tocou em pontos aqui bem interessantes. Parabéns. Legal, muito boa experiência. Professor. A Rosa pode conversar contigo depois, né, Rosa? Professor, tenho muita vontade de sair de minha cidade, mas existe um grande empecilho. Toda vez que põe a mochila nas costas, minha mãe faz cena, chora e tudo. É muito frustrante. Tenho 26 anos, minha intenção é ir para outro país. Ela diz que vai ficar sozinha, sendo que tem irmãs e uma filha na mesma cidade. Se eu for, ela irá ficar sozinha em casa. Ela diz que não é certo sair de carona pelas estradas. O senhor acha que devo seguir meu caminho e fazer o que vejo que é certo? Não, primeira coisa, eu sou contra esse negócio de mochila e estrada. Aqui a gente vê muito isso. É só ir a Puerto Iguaçu que você vê os mochileiros de tudo quanto é jeito, porque eles procuram os lugares mais baratos para ficar. Então eles não vêm para Foz, eles ficam lá em Puerto Iguaçu, na Argentina. É só ir lá agora que está cheio de mochileiro, todo lado, nas ruas. E geralmente são tudo estropiado, parece, gente extraterrestre, que aparece tudo bem alteradinhos. De modo que essa questão de mochileiro não dá certo. Mas eu queria só te falar uma coisa. Tem um amigo meu que teve o mesmo problema que você. Então, qual foi a minha sugestão que deu certo para ele? Eu falei assim, sua mãe não quer que você saia de casa? Ok, sai com ela, leva ela com você. Em vez de você ficar com a sua mãe vai ficar com você. Agora, para isso, você não pode mexer com mochila, você tem que virar homem, virar gente e tomar conta da mamãe. Agora, outra coisa, se ela se cansar com você depois de algum tempo, ela volta e vai deixar você sozinho do jeito que você quer. Mas essa saída deu certo para o meu amigo, mas em cima do lance. A minha receita, ele trouxe até depois um presente para mim. Ele trouxe um big de um livro e me deu. Falei assim, não pude esquecer você resolveu minha vida. Isso foram 3 anos depois. Tinha resolvido a vida dele. Aí ele foi fazer curso fora do Brasil, fez uma opção de coisas. E a mamãe estava ótima, tudo bem. Viu onde é que ele estava, o que ele ia fazer. Agora, a mãe aqui, o que eu vejo no seu caso é que ela está preocupada, não é porque você está saindo de casa. É porque ela não confia nas bobagens que você vai fazer.
está na cara, com mochila e tudo, o negócio é esse. Então, que tal você arranjar aí um jeito, um pé de meia, alguma coisa, ver como é que você faz para levar sua mãe com você, ela passa com você uma temporada. E outra coisa, deixa a mochila em casa e leva mala. A gente viaja com mala e não com mochila. Mochileiro é cara bagunceiro. Isso aí não dá muito certo. Pensa bem. Os ripongas já eram, eles já estão superados. Hein? Pois é. Então pensa nisso, quem sabe que dá certo. Agora, pensa no caso de levar a mamãe. Agora, ó, fala com ela hoje sobre essa hipótese. Mamãe, já que eu não posso ir sozinho, que tal a senhora ir comigo? Vocês não vão me dizer que muitas mães vão recusar uma proposta dessa. Se eles tiverem um pouquinho de bens de patrimônio, algum pé de meia, ela fala assim, vamos embora, meu filho, vamos lá. Eu quero ver isso. Isso vai ser o máximo. Melhora para todo mundo. Agora, tudo é um processo diplomático, né? A gente tem que saber conviver com o povo, né? Agora, é uma pena que esse meu amigo que levou a mãe dele não está no Brasil, porque se ele tivesse, era hora de trazer e mandar, né, pedir para ele falar aqui para o homem. Lá, falar, fala o que aconteceu com você. Foi a dica que eu dei, que deu certo, mas em cima do lance. Patrícia, aqui à sua direita, você poderia comentar na sindromologia, página 21, a síndrome da interiorose com relação ao seu tema? Essa síndrome eu vivenciei bastante, porque assim, sou procedente de Joinville, então lá é uma cidade bem cultura germânica, você é de Curitiba, né? Então vocês conhecem um pouquinho ali nossa realidade, então é tudo muito certinho, muito organizado, mas você vive no seu bairro, você conhece, né? Sua família conhece a família do vizinho e todo mundo sabe o sobrenome e tal. Então, e é interessante porque durante todo o período meu escolar eu estudei no mesmo colégio, né, do jardim de infância até o terceiro científico. E isso reforçou ainda mais esse traço, porque você tinha os mesmos amigos, né, você tinha os mesmos hábitos, vocês iam nas mesmas festinhas. E assim, às vezes eram festinhas, quando a gente estava um pouquinho maior, não tinha nem rapaz, eram só as meninas. Então, assim, você ficava quase num monedismo, né? A troca acontecia, mas era muito limitada. Então, um ponto que ajudou muito, eu vejo, no meu caso, né, para superar isso, foi a questão de estudar, fazer uma faculdade fora, né, que foi em Florianópolis. Então, eu viajei, aí você começa a abrir o mundo, né? Então, eu falei, poxa, mas existe tudo isso? O meu mundo era a minha casa, o colégio, né, o colégio para alguma aulinha, né, de inglês, e acabava por ali, né? A festinha, a família e tal. Então, aquilo começou a abrir muito o meu leque. E eu comecei a ver quantas coisas eu havia perdido naquele período todo, adolescência e tal. Aí eu comecei a conhecer muitas pessoas diferentes, né? Faculdade, estadual, então foi muito positivo nesse sentido. E eu vejo assim um outro grande passo que eu tomei para realmente superar ainda mais, isso foi a questão de ter vindo aqui para Foz. Né? Com toda essa diversidade cultural, com essa diversidade consciencial, com esses ganhos evolutivos que a gente tem no dia a dia, né? Com esses atritos conscienciais que a gente vai tendo com o grupo como um todo. Então, e assim, claro que você vai cada vez ampliando. Tá? Se está um pouquinho mais maduro, você vai ampliando um novo passo. Então, a amizade internacional é um resultado de todo um caminhar que a gente tem para superar, né, crises, né, neofobia e tudo que eu apresentava. Então, eu vejo que é muito importante, porque a cultura tradicional alemã ela é muito fechada, sabe? Tradicionalismo. E, assim, muitas pessoas de Joinville admiram a gente estar aqui, porque não compreende, primeiro, claro, né, um objetivo desse, e tem uma dificuldade, realmente, deles se locomoverem para cá, porque eles ainda estão muito conectados com esse tipo de holopensene, sabe? Mas eu vejo que isso é muito positivo, inevitável, né, para a gente. Patrícia, na página 19, na parafatologia,
Terceira linha. Você poderia explicar o que quis dizer com os ganhos secundários com a manutenção dos amigos extrafísicos? Sim. Eu venho estudando, né, fazendo minhas pesquisas pessoais, e eu percebi que eu tenho algumas companhias extrafísicas, um bom tempo, que realmente muitos guias cegos, guias homoróticos, e eu comecei através da consciência terapia, porque eu queria entender o que estava acontecendo comigo, tal, aquela coisa meio, né, estava um pouquinho estagnada. Eu consegui compreender que haviam ganhos secundários também. Então, você mantém a amizade, tanto intrafísica como extrafísica, dependendo da sua priorização, né, do seu interesse, da sua intencionalidade. E eu comecei, através do reconhecimento das consciências, eu consegui enxergar, vislumbrar, eu vi o padrão das consciências, eu pensei, puxa, mas por que eu mantenho amizades extrafísicas tão diferentes da minha realidade e das minhas amizades intrafísicas? E aquilo me deu um choque consciencial muito grande. Então, eu comecei a buscar dentro dos meus valores o que me conectava com aquele grupo. E eu comecei a analisar se, na próxima intermissão, eu vou fazer esse resgate desses companheiros evolutivos. Como é que eu vou fazer um resgate se eu ainda estou vivenciando o mesmo padrão das consciências, sabe? Então, é quase você querer mudar de patamar. E para a gente conseguir primeiro mudar, a gente tem que primeiro se reconhecer, né? Então, eu comecei a entender um pouco mais de mim mesma para poder abrir mão, né, de alguns ganhos e realmente optar pelo mais saudável, optar pelo mais rígido, pelo mais evolutivo. Então, foi isso que eu percebi através de várias análises, pesquisas, e a própria consciência terapia tem me ajudado bastante. Patrícia, você pode explicar ali na página 20, antagonismologia, o primeiro antagonismo, negociação internacional, amizade internacional? Na verdade, assim, amigos, negócios à parte, né? Mas para a gente ver uma questão bem diferenciada, assim. Você pode ter uma negociação, você pode fazer qualquer tipo de troca, mas assim, isso é diferente da amizade, né? Para não misturar as coisas. Patrícia, na interaciologia, página 20, último item. Pode repetir? Interaciologia, último item. A interação, afinidade e sincronicidade. Isso é bastante representativo a questão dos pensenes, né? Então, você está pensenizando alguma coisa, tem algumas afinidades, e isso vai gerar várias sincronicidades, tanto de oportunidades, de consciências, eventos que vão surgir dependendo do que você está irradiando, né, pensenicamente. É a sintonia do rádio, né? Então, você está irradiando aquelas ondas de frequência, né, na linha X, você vai receber aquilo, o retorno. Então, eu vejo nas amizades, isso é muito representativo. Então, você pode optar por um nível, né, de amizade específico, dependendo do que você prioriza, dos seus valores, dos seus princípios, dos seus interesses, e elas vão se aproximar de você. Né? Você pode observar, ninguém é muito diferente do grupo que você está próximo. Então, isso é bem interessante para a gente se conhecer também um pouquinho mais e a gente conhecer os nossos amigos. Tá bem? Patrícia, na fatologia, aí, na linha 5 de cima para baixo, fala aí sobre o início de amizade durante faculdade no exterior. Isso eu comentei no início, o caso, né, foi o caso do meu pai, que ele fez a faculdade na Alemanha, anos de 55, ele foi para lá, foi 10 anos aproximadamente pós-guerra, e ele ficou por 4, 5 anos estudando na Alemanha. Então, durante esse período, ele formou amizades diferentes, né, e especificamente com um colega dele, né, que era alemão, era nativo, e a partir disso eles mantiveram, depois ele retornou, né, para o Brasil, e os dois mantiveram contato ao longo da vida, se telefonavam, ele veio para cá, meu pai foi para lá, então, a partir desse início, dessa interação, que eles desenvolveram essa amizade.
Você tem alguma experiência ou algum exemplo de amizade internacional que de alguma forma te deu força para fazer assistência ou qualificou a assistência, ou você percebeu alguma característica nesse sentido? Sim, isso ficou bem claro. A própria docência da Conscienciologia eu comecei porque eu fui incentivada, né, por essa minha amiga minha, Anne Catherine. Então, ela é alemã, ela aprendeu português, ela fez a formação docente, ela ensinava as pessoas a se prepararem para a formação de Conscienciologia, isso me motivou bastante. E, especificamente, o verbete, eu já estava tentando fazer o verbete há um bom tempo. E a coisa estava meio empacada. Ela ia, mas ia, parava, ia e parava. Então, ele estava pela metade, mas parado na gaveta. E quando ela retornou aqui, né, esse em janeiro, e ela apresentou o verbete, eu pensei, puxa, a pessoa vem de um outro país, ela aprende português, ela consegue escrever o verbete e apresentar, e eu ainda não, eu me senti meio mal, me deu um desconforto. Isso me motivou a realmente a desencadear também concluir, né, o verbete e tudo, porque para mim isso era uma meta muito séria. Eu pensei, bom, não deve ser tão difícil, então eu vou me esforçar, e vários outros exemplos, mas esse foi bem marcante. Agora, depois dessa sua confissão, a gente espera mais 100 verbetes com C, tá certo? Muito bom, está ótimo. Um beijo. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 40 assinaturas no livro de presença, 24 perguntas presenciais e 25 perguntas online. Teremos o recado da Marta sobre ciência de parafiliação, a Cíntia sobre o curso Assistenciologia e o Everaldo sobre o Código Pessoal de Cosmoética. Boa tarde. Olha, agora no próximo final de semana, dias 2 e 3 de março, será ministrado pela professora Adriana o curso Ciência de Parafiliação na sede da CIP. O curso tem como objetivo ampliar a lucidez quanto à vinculação ao amparo funcional. Temas que serão abordados: assistência multidimensional, cooperação interdimensional, coenergização com os amparadores e avaliação do nível de parafiliação. Para mais informações ou para fazer inscrição, pode ser pelo telefone 45 2102 1421 ou pelo e-mail acip@acip.com. Obrigada. Boa tarde. O IPC Foz do Iguaçu convida vocês para participarem do curso Assistenciologia, que vai começar sábado agora, dia 2 de março, e vai finalizar dia 11 de maio. O curso vai ocorrer aos sábados, das 8 da manhã às 13h30. O Assistenciologia é baseado no Homo Sapiens Reurbanizatus. Os professores serão a Valesca Ferreira, Patrícia Takaki e João Ricardo Schneider. Para mais informações e para inscrição, telefone 3028-0282 e 2102-1448. Obrigada. Olá, pessoal, boa tarde. Eu gostaria de convidar os tertulianos e os teletertulianos para a terceira edição do curso Código Pessoal de Cosmoética. Esse curso ele acontece em 2 módulos. O primeiro módulo agora vai iniciar no dia 8 de março, ou seja, daqui aproximadamente 2 semanas. E o segundo módulo no dia 10 de maio. Esse curso tem como principal objetivo ajudar as pessoas a estruturarem, a implementarem o seu Código Pessoal de Cosmoética, com o objetivo de, com isso, ampliar a autocognição quanto ao próprio juízo crítico, redução das autocorrupções e na qualificação da própria interassistencialidade. Então, esse curso ele é eminentemente prático e entre um módulo e outro, acontece uma assessoria especial dos professores. Tá? Então, esse curso ele já está indo na sua terceira edição, e ele vai estar disponível então, para todas as pessoas que têm interesse, agora a partir do dia 8 de março. Então, são apenas 15 vagas, nós já estamos com praticamente quase a turma lotada. Então, aquelas pessoas que têm interesse, é interessante fazer a inscrição o mais rápido possível. Maiores informações, pode se dirigir à recepção do CAEC. Obrigado. Para amanhã teremos o verbete Etnocracia. A especialidade é politicologia, de autoria da professora Miriam Kunz. Obrigado pela sua presença e até amanhã.